em breve, certo? O que isso significa? Me ajuda, Google, pelo amor de Deus. Ele está preparando. Mas a minha dúvida é onde isso vai... Já está gravando, apareceu para mim que está gravando já. Vai ficar disponível no seu Gmail. Que está vinculado a essa sala, entendeu? E depois você manda para... A gente consegue acessar se você autorizar. Entendeu. Tá bom. Tudo bem. O drive desse Gmail é ilimitado, não tem problema. Que bom. Vai ficar depois me jogada explica como que você deixa limitado aí, porque o meu... Esses benefícios maravilhosos de ser escravo de mais de um lugar. Benefício da pré-visualização. Tá bom. Tá faltando mais alguém que a gente saiba? O Guilherme falou que não vai poder participar hoje, que ele tá meio ruim. Ele pediu para depois mandar a gravação para ele. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então tá bom. Sim. Está ocorrendo algumas interferências aqui no local por razões de cachorro. Podemos começar? Quem... Acho que sim. Podemos. Cris, acho que você está mutada. Tem algum jeito de deixar isso aqui em tela grande? Tem que ir no layout da reunião. Aí eu acho que é quem está apresentando que consegue. Pera, mas você quer que eu altere o layout ou você quer deixar em tela grande no seu computador? Achei já. Pronto, consegui. Tá. Estamos ouvindo. Cris, acho que é bom Oi. Você deixar na tela de apresentação, né? Então, eu estou deixando aqui, quer ver, ó? Peraí, aqui eu tenho opção, tela inteira ou uma janela. Eu vou de tela inteira para todo mundo ver. Uhum. Deixa eu achar aqui. Coloquei em destaque, vê se faz diferença para vocês. Tá aparecendo só o professor agora, né? Para todo mundo? Não, tá aparecendo você que tá falando. É porque eu não pinei nada, mas... Se ela colocar... Não, mas quando ela foi para apresentar, fica o dela. É que eu não queria que ficasse aparecendo aquelas janelinhas da cara de todo mundo, só isso. Tá. Eu coloquei no layout para só a sua apresentação. Agora, se a professora colocar para apresentar, eu pino ela. Então, é que ele está dando problema agora. Até agora eu entrei e saí 1000 vezes. Agora ele está dando problema aqui, ó. Ele travou. Nossa, que maravilha. A imagem dela tá travando para mim também. Isso mesmo. Não, travou aqui já. Bom. E travou o computador ou travou o... Não, é o Google que travou. Não é mais fácil sair e voltar? Oi? Eu estou tentando sair daqui, eu estou tentando... Não, desliga a reunião, sai da reunião e... Então, mas é que travou, eu estou tentando aqui, ó. Ele bugou. Precisa esperar agora, só esperar.
Eu acho que deu ruim. Bom, gente, enquanto estamos esperando, acho que eu vou aproveitar para apresentar a Sheila, que está participando do grupo. Na verdade, talvez a Sheila pode se apresentar sozinha, tá? É nova integrante do GELC. Sheila, tudo bem? Oi, Cadê? pessoal, Quem é boa Sheila? tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer, viu, estar aqui com vocês. Boa tarde, Sheila. Seja bem-vinda. Muito Boa obrigada. tarde, Sheila. Muito obrigada. Sheila, fala um pouquinho de você, da sua experiência, o que você está buscando. Aí, Cris, tem tempo de arrumar as coisas. Isso. Então, como formação básica, né, eu sou veterinária, sou formada em veterinária, trabalhei bastante tempo na área. Há pouco tempo atrás, eu fui para a área de humanas, né, fui fazer pedagogia, mudei completamente de área, né, e aí prestei concurso, comecei a dar aula, né, sou professora da rede municipal de ensino de São Caetano, e quando eu tive contato aí, né, com a neurociência, eu imaginei que fosse uma área onde eu pudesse aproveitar essa interdisciplinaridade, né, que tem na minha formação, né, tanto da área de biológicas, quanto da área de humanas, quanto esse contato que eu tenho aí cotidiano, né, na educação. Então, assim, me despertou muito interesse, né, foi uma área que eu achei que fosse bem bacana, né, que eu pudesse usar toda essa base que eu tenho de conhecimento aí teórico. E foi isso, aí eu, né, resolvi me aproximar agora do grupo para ter contato, me inteirar das pesquisas, né, o que se pesquisa no grupo, né, se realmente há essa adequação, né, da minha formação com o que o grupo trabalha, né, e eu gosto muito de pesquisa, é uma coisa que eu gosto, assim, particularmente, pessoalmente mesmo, eu sinto muita falta de ter contato com o ambiente acadêmico, de ter contato com a pesquisa mesmo, né, durante a época da graduação, eu fiz 2 projetos de iniciação científica, fiquei 3 anos trabalhando com iniciação científica na graduação, e um desses projetos de 2 anos da FAPESP foi com neuroanatomia, então é uma coisa que eu gosto demais, assim, pessoalmente. Na verdade, o meu interesse é principalmente esse, pessoal, né, porque eu gosto muito mesmo. Não só pensando em utilizar isso na minha carreira profissional agora, mas também como uma coisa que eu gosto muito mesmo. Muito obrigada. Que bom, bem-vinda. Assim, eu só gostaria de deixar aqui registrado, assim, o quanto eu achei acolhedor, né, o grupo foi muito acolhedor, assim, não é nem tão frequente a gente ver isso no meio acadêmico, né, desde o meu primeiro contato no site, vocês foram muito acolhedores, e eu gostaria de falar, assim, o quanto isso foi bacana, e quanto eu me senti feliz. Que bom. Seja bem-vindo. Que bom. Vamos para a apresentação? Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, então, eu fiz uma apresentação que é meio termo, né? Ela não é para quem já sabe, vai ser um pouquinho monótono, para quem não sabe, vai ser um pouquinho puxado. Então, qualquer dúvida, vocês pode me interromper, tá? Para a gente conversar e tirando as dúvidas. Então, a gente vai falar sobre a leitura, né? Que ela é uma invenção cultural, acho que a maioria de vocês já viram isso, né? E é uma habilidade aprendida que necessita de instrução e prática, né? Que é o contrário da fala, que a criança se expõe e sai falando, né? Então, ler é uma condição essencial para a cidadania, né? Hoje não tem como a pessoa se inserir se não souber ler. Então, a gente vai pensar a questão do ler, né? O que é esse ler aqui? Então, aqui devia aparecer. Para abrir é só clicar Ctrl e clicar, eu acho, professora. Estou fazendo aqui. Professora, uma dúvida. Oi. Essa sua apresentação é sobre o seu trabalho de pós-doutorado ou é a iniciação científica da Isabel? Os São dois. as duas coisas. Tá Tá? bom. Uhum. Olha,
prende o Ctrl e ó. Não vai. Tem que manter pressionado, eu acho. Se eu não estiver enganado. Clica lá só em... Clica com o botão direito e aperta abrir hiperlink. Como é que é? Clica com o botão direito e... Do browser, isso. Ué. Não, sem apertar nada, só o botão direito agora. Clica com o botão direito, aí, abrir hiperlink. Aí. Abrir para ti, professora? Houston, we have a problem. E se copiar no navegador? Pode. Então, a ideia é essa, né? Que o presidente diz que, além de ler, ele tem que interpretar, como se fossem duas coisas separadas, né? Isso é o espelho. É o espelho. É o espelho, Mas... não, infelizmente. É o espelho, né? De quem votou. Também. Mas, assim, o índice de analfabetismo, né, funcional é muito alto. Né? Quando a gente olha os estudos do INAF, a gente vê que é quase a metade das pessoas que se formam no ensino médio, eles têm leitura razoável, né? E acho que é 8% que sai com leitor, né, com leitura plena, o resto não sabe, né, tem muita dificuldade. Então, o que a gente ouve falar, como disse a Catarina, é um retrato de quem votou e, infelizmente, uma grande parte do país é assim. Então, ler é interpretar, né, mesmo para presidente você precisa, ou principalmente, né, mas parece que... Bom, então eu vou começar falando aqui um pouco sobre o reconhecimento, né, visual da palavra. Então, as palavras são reconhecidas pelas letras, né, de forma hierárquica. Esse aqui é um modelo que a gente mais tem mencionado nos trabalhos. Então, você tem a palavra, depois os olhos, né, vem as representações, né, aí as representações das letras, e aí ativa o léxico, né, ortográfico. Os trabalhos hoje dizem que o léxico ortográfico não é igual ao fonológico. Então, por que a gente chama aqui de representações? Porque as palavras são identidades abstratas, assim o significado o seu significado é ativado assim, abstratamente. Então, por exemplo, a letra F, que a gente pôs aqui, a gente consegue ler independente da fonte, do tamanho, da cor, maiúscula, minúscula, a gente identifica imediatamente como abstração. E não assim, a letra, né? Se for maior, minúsculo, a gente não, entendeu? Espera uma coisa, se for maiúsculo, a gente espera outra. Então, aí a ordem das letras, né, em uma palavra, nas línguas alfabéticas, possibilita a identificação da forma o que parece ser pouco custosa. Então, se a gente olhar aqui, o que vocês acham que é a primeira palavra que foi corrigida pelo corretor ortográfico do meu celular? Correspondência? Isso, tá? Então, ó, a gente consegue. E a segunda lá? Vixe, sei lá. Olha lá, sanduíche. Então, o que a gente pode perceber é que quando a gente mantém as 3 primeiras letras, olha lá, e as últimas 3, a gente consegue identificar. Ao contrário, se a gente misturar tudo,
como está no segundo exemplo, sanduíche, aí a gente não consegue identificar. Então, apesar de elas podem aparecer em transposição, mas geralmente você tem que manter as 3 primeiras e as 3 últimas. Aí, esse segundo aqui, esse terceiro, conhecimento. O que eu estou mostrando aqui é que se a gente então manter o NH, fica difícil. Então, o que a gente tem não são só as letras, né? A gente tem que ter, são os fonemas. Então, na verdade, a gente está falando de grafema e fonema, e não apenas de letras, né? No português, a maioria das letras corresponde a um fonema, né? Um grafema, mas não necessariamente, porque a gente tem CH, NH, né? Que vão ter sons diferentes. Então, esse aqui é uma passagem que aparece na maioria dos textos. Acho que quem tiver um conhecimento razoável de inglês consegue ler, e foi mantida essa questão das letras, no início e no fim. Dá para ler? Dá. Sim, dá. Todo mundo? According to research at Cambridge University, it doesn't matter. In what order the letters in a word are? The only important thing is that the first and last letter be at the right place. Tá? Então, aí Então, aí a gente vai ter, quando a gente já conseguiu ter a palavra, né? Aí a gente vai ter que, como é que a gente acessa? Então, aí, ó, quanto mais frequente uma palavra, mais rápido será o reconhecimento dela na leitura. O que significa que, para ser um leitor fluente, é necessário muita prática, ou seja, ler muito, né? Então, a frequência é importante. Aí tem uma parte, né, da literatura que defende que a idade da aquisição da palavra, não oral, né, mas escrita, é importante. As palavras que foram vistas na infância, você tem maior facilidade. No entanto, alguns outros autores dizem que isso daí não é a idade de aquisição, mas é que, muito provavelmente, as palavras que você aprendeu primeiro são palavras de uso frequente e que você sempre as vê escrita. Então, não tem a ver com a idade de aquisição, e sim pela a maior exposição a essas palavras. De qualquer jeito, fica aí que a exposição é muito importante. Aí nós temos, são palavras que são homógrafas, né, que elas escrevem da mesma forma. Elas, quando a gente está lendo, elas levam mais tempo para serem processadas, porque você vai ter que decidir um e outro. Geralmente, né, o sentido mais frequente é o que vai ser acessado primeiro, mas elas geralmente têm mais problemas. Aqui, eu coloquei uns exemplos, né, quando a gente fala em o começo, e eu começo, apesar que tem uma diferença de pronúncia. Então, sobre, acerca, né, sobre, que é o verbo, e torre, e torre, né, que é do verbo torrar. Aí tem a decodificação fonológica, que vem depois de que você identificou a palavra. Então, na palavra aí eu estou falando das letras, né? Aí tem a leitura da palavra após o reconhecimento ortográfico, né, que vem a decodificação fonológica. Então, experimentos feitos em língua inglesa mostraram que palavras com pronúncia regular são lidas mais rapidamente do que as com pronúncia irregular. E a gente sabe que o inglês tem muito problema com, não é a pronúncia que é irregular, na verdade, o que é irregular é a ortografia. Então, eles têm muitos grafemas para o mesmo fonema.
Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aí, a gente tem o mesmo conjunto de vogais e que tem sons completamente, né, diferentes. A primeira é do, a segunda é tough e a terceira é fought. Então, identificar as letras em inglês não é necessariamente te dar a pronúncia diretamente. Você vai ter que ver a palavra toda, né, para saber. Então, só aquelas 3 primeiras, como a gente viu lá no conhecimento, pode não ser o suficiente. Deixa eu beber água aqui. Há estudos que apontam que no reconhecimento da palavra utiliza-se a formação morfológica da palavra, ou seja, o leitor decompõe a palavra. Então, a gente viu a questão das letras, as 3 primeiras letras, as últimas, a gente viu a questão fonológica, e aí agora vem a questão morfológica. A maioria dos estudos em inglês foi feito com compound words, que no inglês é uma forma muito produtiva, né, de formação de palavras. Então, do tipo Spider-Man e caretaker, né, geralmente o sentido fica mantido das duas. Eles chamam de morfema, né? Eles chamam de morfema livre. Então, você tem 2 morfemas livres, ou seja, são morfemas que podem funcionar como palavra. Eles são palavras que você vai transformar em morfema, como vocês estão vendo aí, do Spider-Man e caretaker. Há outros trabalhos, bem poucos, que investigaram os morfemas presos, né? Os morfemas presos são a maioria em português, né? Então, eles pegaram as raízes das palavras, né, que fossem de alta frequência, e também os morfemas presos, né, que fossem de alta frequência. Então, eles estudaram, por exemplo, se remove, né, a pessoa lê mais depressa do que repeat, né? Porque o remove, esse R é um morfema, né, mas no repeat não, porque a palavra pitch não existe. Então, é isso que eles testaram. E também deu efeito como se isso tivesse... Para ler a palavra, a pessoa decompõe. Então, palavras formadas por composição aí não é produtiva no português. Existem poucos substantivos compostos, tipo guarda-roupa, meia-pão, azul marinho, para-choque. A maioria é antigo. No PB, as formas mais comuns são os morfemas presos, como os flexionais, né, que formam os plurais, e as marcas de pessoa de tempo dos verbos. Então, aí, né, cavalos, canto, cantavam. E os derivacionais, que são quando você tem, por exemplo, a palavra colônia, você faz o verbo colonizar, aí você faz outro substantivo colonizador, aí está digitado errado, é colonizado, tá? Então, que aí sai um adjetivo. Então, essa formação também são por morfemas presos, que no português é mais... esse tipo de formação de palavra é mais usado. Aí, a gente vai ver agora como é que isso acontece como é que o olho vê isso, como é que eles chegaram nessa conclusão. Então, aqui a gente tem a leitura foveal, que vocês estão vendo aí, que está olhando a palavra, né, fox. E, então, a leitura foveal, ela geralmente cobre um ângulo de 2 graus, ou seja, é um espaço aproximado de 7 letras, né? E aí, as laterais disso são o que a gente chama de parafôvea, onde há, assim, uma acuidade visual menor do que da palavra que está fixada, né, pela fóvea, mas que ainda é possível distinguir. E depois, a área mais periférica depois da parafóvea, que aí realmente é bem mais difícil, como vocês podem ver, a coisa vai se apagando, vai ficando realmente com pouquíssima acuidade. Então, no total,
é possível ver cerca de 15 letras, né? Só que vai se perdendo a acuidade, né? À medida que se afasta da fóvea. Mas esse é quanto os nossos olhos conseguem ver quando a gente tem um ponto fixado na leitura. Então, a gente colocando aqui em português, a gente veria que bebiam é que está em foco, né? E aí da palavra lateral, refrigerante, por exemplo, ela vai apagando. Então, a gente tem uma parte que está sendo realmente focada, a outra, ela vai ver, os olhos veem, e aí surgiu a questão, será que quando a gente está focando, né, a fóvea está sobre bebiam, esse refri aqui está sendo lido também ou não? Ou a leitura só vai a partir da fóvea? Então, aí, antes da gente responder isso, ó, eu estou marcando aqui que se você vai identificar a palavra, né, pelo bigrama, que é o re, ou trigrama, que é ref, isso vai ser importante na hora que você está lendo a palavra. Então, a gente vai ver aqui, ó, quando a gente tem uma palavra grande sendo na fóvea, como bisbilhotavo, então a gente vai conseguir ver bem menos na parafóvea. Então, geralmente, essa palavra foveada, ela vai ter duas fixações, né? Uma parte do bisbilho e outra para o final, para poder ler a palavra. Então, palavras longas tem essa questão, então o comprimento da palavra também influi. Então, a gente viu como acontece com a fóvea. Aí, como a gente estava falando, né, como é que acontece com a parafóvea? Então, essa palavra que está na parafóvea, a gente está lendo também ou não? Aí, então, as sólidas evidências, né, que os olhos também extraem informação da palavra parafovial, ou seja, que está na parafóvea. E que, em inglês, isso ficou chamado de preview, né? Como se você tivesse uma pré-visualização. Então, antes da palavra ser fixada pela fóvea, os seus olhos estão extraindo informação dessa palavra que está do seu lado direito. Então, na leitura parafovial, as informações são extraídas pelos olhos, observando a mesma hierarquia da fóvea. Então, começa também pelo reconhecimento das letras, né, ortografia, fonologia, semântica, para observar o que era aprendido pela parafóvea, né, como é que chegaram a essa conclusão. Então, foi um instrumento que usam, que chama-se o paradigma do limite, que em inglês é Boundary Paradigm, que é desse autor Rainer. E aí a gente tentou colocar aqui, ó, para vocês imaginarem. Esse paradigma, ele coloca uma barreira entre a palavra foveada, tá, e a palavra parafoveada. Isso significa o quê? Quando você está lendo The Generous Man Gave Every, quando você acaba de ver o every, ele muda a palavra. Então, enquanto você está lendo every, que é a palavra foveada, a palavra parafoveada é sent com S. Na medida que você muda o olho, você vê aqui, passou o boundary, né, o limite, ele muda para a palavra com sent com C. Então, quando vai ser foveada a palavra sent, ela vai estar com C e não com S. Então, você vê uma coisa na parafóvea e vê outra quando é foveada. A questão aí, a ideia é que, para ver se você obteve informações da palavra enquanto ela estava sendo parafoveada, quando você põe na fóvea uma outra, deve dar um clash aí, né? Porque o que se usou não está sendo usado. Então, o tempo de processamento será maior do que se fosse a mesma palavra. Tá? E possivelmente teria, no caso, a palavra seria lida mais depressa, né, processada mais depressa, se você já teve uma parte do processamento, do pré-processamento, enquanto ela estava na parafóvea.
E que mais? Cris, rapidinho, Fala. uma dúvida, você vai falar sobre supressão sacádica? Não entrei nessa parte. Deixa eu explicar então rapidinho só. Como que a pessoa não percebe que a palavra é mudada, né? Porque essa mudança da palavra parafoviada para a palavra alvo, ela acontece quando o olho parte da palavra every. Então, quando o olho entra em movimento sacádico, é que acontece, é que o computador faz a mudança. E durante a sacada, existe um fenômeno que é supressão sacádica, ou seja, a informação visual ela não está sendo captada pelo córtex. Portanto, se essa mudança não é percebida pela pessoa. Tá? Na prática, geralmente faz algum tipo de avaliação comportamental. Você percebeu alguma coisa mudando, sabe? Geralmente se checa com uma pessoa se ela percebeu algo estranho nessas frases. E as pessoas que percebem são tipicamente excluídas, tá? A maioria não percebe por causa da supressão sacádica. Só para complementar. Ok? Então, indo em frente, a gente vê, então, as sólidas evidências de que é possível extrair informações ortográficas e fonológicas das palavras parafoviadas. Então, isso ficou conhecido como preview benefit, né, o benefício da pré-visualização. Então, na maioria das que a gente viu das línguas que foram estudadas, que também não são todas, né, mas isso foi observado. Aí o passo seguinte estavam estudando, né, investigando se era possível extrair, então, o próximo passo é a informação semântica. E aí obtiveram êxito as línguas como o hebraico e o chinês. Então, essas línguas usam a escrita logográfica, que não é o alfabeto, como o nosso, e o hebraico usa o alfabeto que eles chamam de abjad, que é segmental, onde aparecem apenas as consoantes. Então, as palavras, geralmente, elas são pequenas. E no japonês, no chinês, desculpa, um ideograma é bastante informação. Então, quando a pessoa consegue ver só o ideograma, a quantidade de informação que ela tem ali é bem grande. Então, nessas línguas, logo se conseguiu efeito sobre a informação semântica. Agora, a maioria dos estudos são feitos na língua inglesa, e aí demorou algum tempo para que eles conseguissem encontrar esse efeito, né, do semantic preview. E aí, para conseguir, eles tiveram que fazer umas mudanças no tipo de experimento. Então, essa forma que se usa de primeiro o ortográfico, fonológico, em inglês não dá certo. Então, mas eles puseram lá na palavra que está em preview, se você usar um sinônimo, aí funciona, entendeu? O sinônimo te traz a ideia. Então, quando você vê a outra palavra, ela vai mais depressa. Então, a atração semântica foi feita. Então, muitos atribuem essa dificuldade ao fato do inglês ser uma língua opaca, né? Por que opaca? Porque a ortografia é muito irregular em relação à fonologia. Então, a relação grafema e fonema, ela não é pareada na maioria das vezes, né? Existem exceções, depende de cada palavra no final, mas, assim, tem muito problema. A gente conhece esse problema porque a gente vê nos filmes como eles têm um monte de problema de spelling, eles fazem torneio para ajudar na aquisição disso aí, né? De como as palavras são escritas. Para nós, como estudante de inglês como língua estrangeira, é o problema inverso. A gente está exposto à palavra escrita todo o tempo, mas sabe que a pronúncia é sempre um enigma. Depois, esse mesmo tipo de trabalho foi feito pelo alemão, assim, partindo da questão ortográfica e fonológica, e foi observado efeito semântico, né? E o alemão é considerado uma língua transparente, ou pelo menos mais transparente que o inglês, né? Na literatura, é considerado
a língua mais transparente das línguas ocidentais é o italiano, né? E tem os relatos de que as crianças ingressam na alfabetização em setembro, né, quando iniciam as aulas, e em dezembro eles já estão lendo. Quer dizer, não é uma leitura fluente, mas eles já conseguem reconhecer. Então, é porque há bastante transparência, né? É o grafema e fonema. É quase assim, pareado. No português, é uma língua transparente, né? Não tanto quanto o italiano, mas com certeza bem mais que o inglês, né? A gente possui algumas, né, exceções de som e letra, né? Como é o caso aqui desses que eu coloquei, você tem êxito, que tem som de Z, Zé, exercício, exame, né? E ao mesmo tempo você tem azedo e azeitona, que é o mesmo som e é outra letra. Extrovertido, onde o S vai ter som de S, exceção, né, e excesso, e aí você vai ter estranho, que é com som de S, escreve com S. Aí você tem outra questão do português, que é aí o são do final, né, que também ali é com C cedilha e tem som de S, o outro é com S e tem som de S. O excesso, com 2 S's, né, e tem som de S, e o acesso com C, também, aí o som de S escreve com C. E a gente vai ter palavra com S que vai ter som de Z, que é o caso, né, de As e outras. Mas para isso também existem regras, né? Não é tudo tão assim maluco quanto é do inglês, né? O problema do inglês é que são séculos, né, que a língua nunca viu uma reforma ortográfica. É normal que as línguas vão mudando a pronúncia, né? Isso é normal, acontece em todas as línguas. As línguas são vivas, elas estão sendo usadas, elas estão sendo recebendo influência, né, de outras línguas, de outros povos. Então, é normal que a pronúncia mude ao longo do tempo. O que tem que haver é uma mudança ortográfica, né, que a gente conhece bastante, o português tem bastante, embora eles não tenham mexido com isso, mas é isso que falta no inglês e no francês. Aqui, ó, não há estudos com o português que testam essas hipóteses que a gente viu ali para frente, né? Então, será que a gente tem um preview benefit? Será que a gente consegue esse preview com som, assim, a partir do ortográfico e fonológico? É bem provável, né? Mas aí o semântico, como é que fica? A gente consegue, com a mesma palavra, observando essa hierarquia, ou a gente vai ter que usar outros artifícios, como é o caso do inglês, né? Então, é para isso que o projeto, né, tenta cobrir essa lacuna, né, que tem na literatura. Então, o título do trabalho é Benefício da Pré-Visualização na Leitura do Português Brasileiro como Língua Materna e na Língua Estrangeira em Leitores Adultos. Aí a gente está colocando língua estrangeira, aí no caso é inglês, porque a gente está, na verdade, trabalhando com um projeto que já foi publicado, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, a gente está replicando, ó, o trabalho desses dois autores, Verdry e Andrews, que são da Austrália. Então, o nosso objetivo é comparar a leitura em relação ao processamento lexical e semântico de sentenças com palavras-alvo na posição parafovial e fovial no português do Brasil. E comparar leitura em relação ao processamento lexical e semântico de sentenças com palavras-alvo na posição parafovial e fovial em português. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é. Então, aqui tem um exemplo em inglês, que é o do trabalho que a gente está replicando. Então, there was a large brown, aí estão vendo lá o limite, né, a boundary, a pessoa está vendo steak,
né, quando a supressão sacádica que passa em cima do boundary, a palavra vira snake, tá? Aí foram usadas essas palavras aí, stair, fence e atoms. A gente já volta aqui para dizer por que usaram essas palavras e não outras, mas, por enquanto, só para vocês verem que é isso aí. O que a gente vai estudar em português é uma sentença parecida com essa, onde a gente vai tentar colocar as palavras do português que dão o mesmo efeito com que foi testado em inglês. Então, aqui. Esse é o objetivo, então. E o inglês, a gente pretende usar o mesmo que foi usado no inglês lá pela Andrews, né? E o Verde e o Andrews. Então, o que a gente quer ver é o seguinte, quando a pessoa tem uma proficiência leitora na língua materna, e como é que essa proficiência ela se apresenta na língua estrangeira, né? Então, será que a proficiência na língua materna ajuda a proficiência da língua estrangeira ou não? Não tem nada a ver, você realmente precisa aprender as palavras tudo de novo, sei lá, a gente está testando isso. Aí, o design do experimento... Cris, rapidinho, Oi. desculpa, posso atrapalhar um pouquinho? Só para complementar. Então, acho que é importante mencionar que os estudos com preview, eles mostram diferença no comportamento, por exemplo, de leitor experiente, né, leitor bom, fluente, e o leitor que não é um leitor eficiente, sabe? É um leitor mediano. Então, parece que os leitores bons se utilizam mais do preview, né? Eles são capazes e eles também sofrem, por consequência, maior efeito quando esse preview ele é perturbado, né? Experimentalmente, como a Cris mostrou, esses diferentes jeitos de distratores que você pode colocar no preview. Então, eles sofrem maior efeito quando o preview é perturbado e eles se aproveitam mais do preview benefit. Talvez é isso que, né? Talvez, isso é a minha conclusão, para não confundir vocês, mas talvez é isso que torna a leitura fluente e rápida, né? Essa constante retroalimentação pelo preview. Tá? Então, dá para observar nas medidas de eye tracker se tem o efeito esperado para o leitor experiente, tanto mais em inglês, porque em português não temos dados, mas a gente pode levantar na verdade, se a gente vai encontrar o mesmo comportamento, né, em leitores experientes. Só isso, Cris, desculpa. Imagina. Bom, então, o design, estímulos, né, que consistirão em 40 frases, nas quais um par de palavras-alvo está embutido, né, como a gente viu lá no exemplo. Então, para cada par, uma palavra é a continuação mais provável da sentença, então é um alvo previsível, e a outra é igualmente plausível, né, no sentido do contexto, mas ela tem uma baixa probabilidade de ser a continuação, né, daquela frase. Então, aí o alvo é imprevisível. Então, aqui no caso, vamos voltar aqui para o inglês, ó. Steak aqui é vara. Então, a gente, dentro desse contexto, né, a gente acha que steak é uma palavra que cabe, né? A mesma coisa para snake. Mas qual que seria mais provável ou menos provável? Então, a gente coloca aqui nesse quadro abaixo, ela coloca lá, primeiro, o informante vai ler steak na parafobia e steak como palavra. Depois, na 2, você tem um vizinho que é provável. Então, porque quando ele lê, só foi trocado uma letra. Tá vendo? Tem o STA e outro é SMA. O que é diferente é que, né, há uma diferença de uma letra só. Então, é o que ela chamou de um vizinho que é plausível e, ao mesmo tempo, tem apenas a diferença de uma letra. Aí, na 3, você tem também a diferença de uma letra, né, que em vez de duas, no caso, né, que é stair, você
troca o T, né, e o R, mas, de qualquer forma, é parecido, mas, no entanto, é uma palavra que é implausível, né? Você não imagina encontrar stair, né, como substantivo, que é também difícil de aparecer, geralmente é verbo, nessa posição. Então, aí vai dar aí ela coloca ali, ó, uma implausibilidade, né, que tanto sintática quanto semântica. Na verdade, semântica, com certeza, e sintática, embora exista um substantivo para stair, mas ele também não é frequente, né? Então, por isso que deve causar um estranhamento maior, né? Mesmo olhando isso aí dentro desse contexto, né? Dessa frase. Aí o 4, que é plausível, mas é uma palavra diferente, né? Ó, que você imagina que vai encontrar fence, né? Cerca é uma palavra plausível dentro dessa sentença, no entanto, ela não, o spelling dela é totalmente diferente. E por último, você tem uma palavra que ela é diferente e, né, ortograficamente ela é usa outras letras e também ela é improvável, totalmente improvável e implausível, né, que é o large brown atoms, né. Aí também tem uma questão sintática, né, porque atoms está no plural e você tem um a large brown, então tem uma questão também sintática aí no meio, tá? Então, é isso que a Andrews testou e o que a gente pretende estudar, né, testar, só que usando o português, mas a ideia é a mesma. Então, Fazer uma pergunta? Oi? Fazer uma pergunta dessa tarefa? Qual que deu mais tempo? É o terceiro ou o quarto? A quebra semântica ou a quebra sintática ortográfica? Olha, na verdade... Oi, fala. Você quer saber só o tempo de resposta ou de duração da fixação? Acho que fixação, porque... Você quer saber se a fixação foi maior? É que eu não sei te dizer exatamente desse exemplo, porque a gente foi publicado apenas as médias, né? Mas a gente sabe que a fixação ela é maior quando você tem uma palavra diferente. É isso que você quer saber? Eu entendi que o 3 e o 4, eles vão ter uma fixação maior do que, por exemplo, o 2. Mas eu queria entender entre a mudança semântica e a mudança sintática, qual deles tem um peso maior quando eu estou olhando para essa fixação? Então, mas isso daí eles não colocam. Isso daí não está... Cris, acho que... Ela quer saber... Oi. Desculpa, acho que é um... Sintático, acho que é um pouquinho o que a gente discutiu sobre esse artigo. Então, eles têm aqui, na verdade, uma modulação fatorial de dois fatores, né? Que é similaridade ortográfica, representada pela esse neighbor, que é vizinho ortográfico, e a plausibilidade contextual, né? O quanto esse alvo do preview, ele é plausível, né, dentro do contexto que antecedeu. Então, tem dois fatores. E o que eles encontraram com a população australiana é que você tem um efeito diferente no movimento ocular em relação a cada um. Portanto, uma das perguntas deles também foi, será que o efeito desses dois fatores, ele vai se somar ou ele é independente? Sabe, ele vai ter assinaturas diferentes. E a conclusão é que ele é independente. Eles se comportam diferente, cada um. Então, por exemplo, os vizinhos, as palavras que eram vizinhos ortográficos, eles aumentaram a duração da fixação, né? E só. Tá? Então, quando é vizinho ortográfico, aumenta a duração da fixação na palavra alvo.
tá? Da primeira fixação ou da primeira leitura dessa palavra. Mas quando você tem uma palavra que é plausível pelo contexto, ela não influencia tanto a fixação imediata, mas ela promove refixação. Ou seja, ela faz com que a pessoa saia dessa palavra e depois volta para fazer uma releitura. Tudo bem? Aham. Legal. Respondeu? Ou Sim. você tá, a questão sintática e semântica, o que a gente pode dizer pelo trabalho é isso daí, que quando é uma questão sintática ou semântica, a pessoa tem que voltar. Ela tende a ter uma regressão. Ok? Ok, Então, obrigada. Não. Rapidinho, Oi. desculpa, Cris, eu lembrei mais uma coisa que talvez é importante. Eles fizeram um estudo com bons leitores, né? Então é uma das coisas que eles mencionam, que os leitores são bons. Eu fiquei com uma dúvida também. Vocês podem explicar de novo a parte quando tem uma quebra sintática? Porque nesse exemplo, pelo que eu entendi, todas essas palavras aí são palavras sintaticamente possíveis. A quebra, ela se dá na semântica só, ou não entendi direito? Na verdade, o atoms é plural. Então, você não poderia ter there was e não poderia ter way. Tá. Essa é a quebra sintática, né? Sim. Vai aparecer uma palavra no plural. Tá. Cris, minha dúvida também, eu não lembro, eles tiraram alguma conclusão em relação a quebra sintática? Eu acho que ela não chega a olhar por esse ponto de vista mesmo, entendeu? Ela fala só isso, que dá uma regressão, tá? Uhum. Tem uma regressão maior, porque você está quebrando. A pessoa vai olhar de novo, mas... Ok. Se ela teria que ter medido, eu acho, né? Se ela tivesse colocado snakes, por exemplo, ou steaks, entendeu? Você tem steak, quando você muda, é o plural. Então, aí você mudou só a sintaxe, você manteve a semântica e vê o que deu de efeito. Agora, aí, no caso, ela mudou semântica e sintaticamente. Aí, obviamente, é difícil dizer se foi uma questão sintática, né? Porque o atom, mesmo que ele tivesse no singular, ele totalmente impossível. Então, entendeu? Para a gente saber se é o sintático, teria que manter o semântico, manter todo o resto. Aí a gente saberia o efeito que a quebra sintática traria. Mas, no caso, ela mudou tudo. Foi uma escolha que foi para muito longe, né, do que ajudaria nesse caso, né? A gente imagina que você não... se você for testar tudo, o experimento fica muito longo. E aí o coitado do... Mas... Então ela fez escolhas. Ela cortou de algum lugar. Sim, mas é super interessante esse ponto que vocês estão discutindo, porque quando é essa última, né, a quinta opção, é tão absurdo para o leitor que ele realmente não gasta muito tempo. Então, quando eles comparam, né, até tem gráficos no artigo deles, o leitor, por exemplo, aumenta a fixação ou faz refixações muito mais no caso do 3 e 4 do que no caso 5. Sabe, é tão absurdo que tipo, o cérebro rejeita muito facilmente quando é totalmente igual e quando é completamente diferente. Agora, quando tem alguma similaridade, aí que gastar muito mais atenção, energia e refixação, né, para resolver isso, esse conflito. Então, mas aí o conflito, que aí, eu acho que é a questão semântica. Embora aí tenha uma questão sintática aí, mas eu acho que o que realmente causa, que não tem nada a ver e você toca em frente, é a questão do semântica e não a sintática. Entendeu? A gente não pode dizer que foi a sintática, porque não dá para saber. Isso, é semântica e ortográfica. Ortografia. Muito bom. Então, vamos lá. Aí, então, as duas palavras, né, apareceram como alvo ao longo de listas de contrabalanceamento, contudo, os participantes viram apenas uma
vez cada frame da sentença, ou seja, a pessoa vai ler uma delas apenas, ela não vai ler as 5, tá? Se um lê steak, outro, entendeu? Aí o outro lê snake, a pessoa não vai ler todas essas sentenças num teste só. Então, isso é uma coisa. Depois aqui, ó, o paradigma do limite será usado a fim de comparar 4 condições de preview, né, para foveal. Então, idêntica ao alvo, plausível, com uma continuação plausível, contudo não idêntica, implausível, mais relacionada, né, que é o caso aqui, ó, do fence. Não, peraí, deixa eu ver, é o C. Implausível, mais relacionado. Então, é o que ela chama. É implausível porque não pode ser stare, mas, ao mesmo tempo, é ortograficamente semelhante. Depois, aqui a D, é implausível e não relacionada, que é a última. A palavra atoms, que não tem nada a ver de jeito nenhum, que aí a Caterine já comentou. Então, as variáveis que serão analisadas serão skipping, que esse é um outro efeito que aparece. Então, quando a palavra ela é geralmente mais curta e ela conseguiu ler, né, extrair a informação suficiente durante a parafobia, então a fobia nem chega a fixar nela, já vai para a próxima, tá? A gente terá que ver também a duração da primeira fixação, né? Então, geralmente é nessa daí que aparecem as questões, né, do tempo de processamento. E duração de ultrapassagem, ou seja, a somatória de todas as fixações, né, em relação à palavra-alvo. Então, é assim, inclui a primeira vez que fixou e se teve outras refixações. A duração total, que é a soma de todas as fixações no alvo, incluindo a primeira passagem e regressões ao alvo. E se houve refixação, né, ou não. Então, aqui, ó, refixação da primeira passagem, retorno ao alvo logo após a primeira fixação. Então, regressões fora do alvo, né, e tem regressões ao alvo. Fora do alvo, essa pessoa retorna mais ainda. Então, tem que haver uma validação. Cris, desculpa, mais lá. uma interrupção. Não, tá certo. Completa. É que eu sei que essa informação é interessante, de repente, para a Então, Brenda até, porque eles relatam, primeiro tem qualidade, né, um olhar sobre qualidade de dado, e eles consideram a fixação toda a parada do olho que é acima de 80 milissegundos. Então, as fixações menores, né, até a gente discutiu com Brenda esse critério, e é uma discussão, né, então você considera 120, 80, 100, então eles consideram nesse estudo 80 milissegundos, e as fixações que são menores do que 80 milissegundos, mas estão na proximidade de outra fixação, dentro de um diâmetro de 3 letras, elas são acopladas a essas fixações vizinhas, tá? Então se torna é considerado como se fosse uma fixação só. E se não, essas fixações curtinhas são excluídas, tá? Então só sabe, um critério de sempre tem um olhar, né, sobre o dado e para garantir que o que você está computando como primeira fixação, de fato é fixação durante a qual acontece leitura, né? Porque fixação muito curta pode ser fixação de posicionamento, pode ser uma diminuição na velocidade que já se torna fixação. Então tem que ter esse olhar sobre o dado que está sendo computado para cada variável, né? Antes, esse pré-processamento de dado. Mas isso é diferente dessa duração de ultrapassagem, né? Essa soma que está aqui já são fixações que são maiores também. É diferente, né? Isso, então, essas variáveis que a Cris colocou já são variáveis computadas com as fixações válidas, tá? Após o pré-processamento. Tá? Então, no pré-processamento são excluídas todas as fixações que são curtas e não tem vizinho próximo,
E uma vez que você já tem, então, esse dado limpo, aí você computa essas variáveis. Deixa eu ver essa duração da ultrapassagem. Tá, então, Cris, eu não sei se essa variável é aquela soma de todas as primeiras fixações? A duração de ultrapassagem? Acho que sim, né? Isso. Porque o que eles consideram? Então, você pode chegar na palavra, e aí essa chegada, essa primeira fixação, ela é super importante. Então, temos a média, isso, da primeira fixação. Isso, a duração da primeira fixação. E aí tira essa média entre todos os sujeitos, né, todas as palavras da mesma variável. Depois da primeira fixação, você pode fazer uma segunda fixação na mesma palavra, ou seja, você continua lendo essa palavra. Né? Talvez vocês sabem que, até do artigo que a Cris mandou no grupo, a pessoa não fixa na primeira letra da palavra. É mais comum ela fixar perto do meio, à esquerda. Então, ela é como se ela fixa na primeira metade da palavra, mas não é imediatamente no início, é mais para o centro. Então, depois dessa fixação, depois dessa primeira, ela pode partir para outra palavra, ou ela pode refixar a mesma palavra. Então, geralmente também computa-se a soma dessas 2 ou 3 fixações, que seria o gaze total, sabe, como se fosse primeira leitura, primeira varredura dessa palavra. Depois que ela sai da palavra, ela pode fixar a palavra 2, né, na sequência, mas ela pode voltar para reler. Então, temos uma segunda varredura, né, uma segunda leitura. Aí, daí tem outras variáveis, que é, por exemplo, a regressão, né, e podemos somar todas as fixações, todas as varreduras, todas as leituras que ela fez nessa palavra, e isso seria o tempo total da fixação. E ela pode ir também para a esquerda, né, ela pode ir para as palavras que ela já leu, tá? Então, temos vários tipos de regressão. Regressão que nesse artigo eles falam, acho que é in, que é para a esquerda, E out, e regressão out, que é para a direita. Porque é como se cada uma representa um processo cognitivo diferente. Tudo bem? Gente, desculpa interromper também, mas minha mãe está precisando da minha ajuda, eu vou precisar dar uma saída. Aí, qualquer coisa, eu mando mensagem no WhatsApp, porque eu não vou conseguir ficar aqui na frente do computador, tá? Ok, você consegue deixar rodando? Porque acho que se você sair, nós vamos cair, não? Não, a sala continua ativa. A gravação só termina quando sai a última pessoa da sala. Ah, tá bom. Tá joia? Obrigada, Bruce. Que eu respondo. Tá legal. Obrigada, Ei. Bruce. Tchau. Aí, então a gente tem que fazer o quê? Um close test para decidir quais são as palavras que a gente vai usar. Então, para saber se aquela palavra é plausível, né, esperável, nós temos que pegar um grupo de alunos que não vão, né, ou de informantes, que não são aqueles que vão fazer o teste depois, né, no rastreador ocular, e pedir com que eles coloquem, né, preencham com as palavras que eles acham mais provável, e aí a gente faz uma lista, né, daquelas, e olhando depois para o corpus do português, a gente vê realmente se aquelas palavras são de alta frequência, e aí você faz o estímulo, né? Você cria a sentença e os estímulos que você pode trocar. E para ter certeza que realmente é isso, você pode pegar essas frases com os estímulos e passar, então, para outras pessoas, né? Outros 20 participantes que vão dizer o grau de aceitabilidade daquela sentença, né? Então, geralmente, aí você usa a escala de Likert, né, aí, lá, 1 é pouco provável, sei lá, 5 ou 7 é mais provável, para você ter certeza que há alguma previsibilidade nessa sentença, né, tanto para sim ou para, né, o previsibilidade ou imprevisibilidade, né, que não há, para a gente poder realmente ter certeza do que está testando. E é isso aí. Tem mais alguma pergunta?
Eu quero perguntar rapidinho para o grupo se as pessoas da graduação, quem é aluno da graduação, vocês fizeram o Close Task, que eu mandei o link, que a gente está participando de uma pesquisa que avalia justamente alguns textos no sentido do Close Task, então sobre previsibilidade. Vocês chegaram a fazer? Ih, silêncio, então acho que ninguém... Quem é da graduação aqui? Acho que o pessoal da graduação não está aqui. Acho que é a Isa. A Isa. Tá. Tá, Isa. Esqueci que era daqui de dentro, é verdade. Tá, então eu vou passar Isa, eu vou passar para você, Brenda, eu te passo também. E você é da pós, você é também da graduação, então não tem como escapar. Eu já sou da graduação de outro curso. Isso é ótimo. E vocês terão tarefa de conseguir mais 20 colegas para responderem esse Olha, task. eu já tá passei bom? dessa fase da minha vida de... É rápido, Brenda, é 15 minutos. Aí vocês saberem muito bem o que é Close Task e a gente terá participantes. Desculpem. É só quem é da graduação? A gente de fora não pode? Não, é só para graduação da UFABC. Desculpem. Então por isso que eu não fiz. Tá perdoado. Por que é só para graduação? Só por curiosidade. Tá, são 5 universidades do Brasil que participam desse estudo. Então é como se fosse estudo nacional e é meio que amostrado justamente para ser aluno da graduação de cada universidade. Então, depois acho que a gente consiga, eu e Cris, a gente consegue esse teste para quem tiver interesse, ou vocês podem participar do nosso teste close. Mas agora tem que ser da graduação. Caterina, esse daí é aquele lá do edição sintática que foi feito isso, que tá, a UFC também tá? Isso mesmo. Tá. Então eu não posso fazer porque eu conheço. Eu já conheço. Isso mesmo. Bom, eu e a Caterina gostaríamos de saber se alguém está interessado em se juntar a nós para estudar esse assunto. Isso. A gente está também fazendo reuniões, né? A gente agora conseguiu achar um horário e um dia para fazer leitura nesse assunto específico. Então, leitura e previsibilidade, previsibilidade e leitura parafovial. Agora mudou, né? Terça-feira às 7 ou às 8? Que horas? Acho que não, esse aí nós vamos tentar às 7, né? Terça-feira às 7. Vamos tentar às 7 ver o que acontece. Isso, então quem gosta de acordar cedo e tem interesse em ler especificamente esse assunto, discutir, vocês estão bem-vindos. Eu tenho, mas não vou conseguir dar conta. Mas, assim, uma coisa que me ocorreu durante a apresentação é que eu acho que seria interessante também a gente estudar um pouquinho a parte de proficiência, né? Aí talvez eu consiga. Porque como esse trabalho vai ser feito para falante de português e aprendiz, né, ou falante de inglês como língua estrangeira, também tem a parte de proficiência na neuro que é bem interessante. É uma coisa que pode servir para a gente, né, e para o Felipe também. Que é o que abrange o trabalho de todo mundo. Se você tem interesse, inclusive tem um livro que se chama The Bilingual Brain, tem o curso do Coursera dele, até é super legal. E ele tem um capítulo que fala só sobre a proficiência em várias áreas, assim, com a visão da neuro, né? Então, tipo, jogador de xadrez, sei lá o quê. Ele dá vários exemplos da proficiência de uma maneira geral e depois ele vai para a proficiência na parte linguística. Então, só esses capítulos já são interessantes para introduzir, assim, o tema, né? Uhum. Isso é muito legal. Por favor, passa para a gente os links. Porque, não sei, acho que a Cris nem chegou, não chegou a comentar a motivação, como tudo isso surgiu. Então, eu vou falar no seu lugar. Eu fui cortando, senão, olha, já deu quase 2 horas, não... Mas tudo bem, acho que é bom. A Cris, ela dá aula de inglês na licenciatura, né? Não, línguas.
Dou aula de língua inglesa, né, na Universidade da Faculdade de Letras, e da pós eu dou aula de bilinguismo. Isso. E o que ela me falou, o que ela observa? Que os alunos que entram na faculdade e são leitores fracos em português e são expostos a uma segunda língua e precisam aprender para ser professores, eles, mesmo depois de 4 anos, eles continuam maus leitores. Então, essa foi a hipótese inicial, que quem é fraco, né, que não é um leitor proficiente na sua língua materna, dificilmente ele se torna um leitor proficiente em L2. Então, nesse momento, esse é o pós-doc da Cris e o IC da Isa, porque a gente tem vários objetivos a atingir. Então, de um lado, a gente quer ver, simplesmente replicar esse estudo e ver quais são as métricas que a gente encontra em leitor de português e em leitor proficiente, então, leitor bom. Ao mesmo tempo, a gente queria pegar pessoas que são bilíngues, que têm L1 português e L2 inglês, mas no nível proficiente. Por quê? Porque a gente quer encontrar as mesmas medidas como esse artigo, né, como frequentemente são encontrados em inglês. E aí, depois, quando a Cris voltar para a faculdade dela, eles têm o mesmo aparelho lá, então eles têm a iLing e ela pode coletar dados com os alunos, né, que estão entrando e que talvez não são leitores proficientes, e que depois longitudinalmente ela consiga avaliar eles no fim da faculdade. Então a gente quer ver um dado transversal e um dado longitudinal mais a longo prazo, né, posteriormente com o mesmo procedimento. Então é super relevante esse debate, sabe? L1, L2, proficiência. Isso mesmo. Eu tenho mais uma dúvida. Para a parte de levantamento dos estímulos, né? Vocês vão usar qual corpus ou corpora e como que funciona isso? Como que vai ser feito o levantamento da lista de estímulos? Bom, a gente vai se basear no que já está feito em inglês, né? Agora, se as palavras que a gente vai usar como estímulo, a gente vai primeiro pedir para os alunos, né, para ver o que aí depois a gente vai ver a frequência, né, num corpus. O que a gente achou de português até agora? Linguateca. Tem a Linguateca e acho que tem mais um aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais um. Tem o Lex, como que é? TextLex Brasil, nunca lembro como que é. Da Sandra, sabe? Da São Carlos, LexTex Brasil. Nossa, nunca. Deixa eu ver aqui, ó. Mas enfim, tem um site que é onde você pode colocar sua lista de palavras e ele te dá medidas, por exemplo, de vizinhas ortográficos, de frequência, e ele se baseia na Linguateca PET. Então tem um que é o corpus do português mesmo. Tem o que a Ju usou, né? Que no dela também. A Juliana Machado. Ela usou um programinha que ele dava os bigramas, trigramas e frequência e tudo mais. E eu acho que ele não se baseava só na Linguateca, acho que tinha mais. Eu acho que não tem eu acho que a Ju tinha problemas que ele não considerava a acentuação em português, né? Nossa, aí é triste. Não, é triste porque não dá para separar uma palavra de outra. Eu não lembro desse detalhe. Aí você vai perder muita coisa. Pode perder muita coisa, né? Por conta dessa diferença do acento. Ok. Aí eu posso fazer mais um comentário também? Só que precisaria voltar naquele slide que tem os exemplos dos 4 tipos de estímulos. Dá para voltar, professora, por favor? Estão vendo a tela? Sim. Sim, sim. Aqui. Esse aqui? O
O seguinte. Não. Isso, esse. Esse que tem ABCD. Isso, esse. Idêntica. Ah, sim, só ali no o plausível, que enquanto apresentou o slide eu fiquei pensando, né, assim, eu acho que só essa apresentação, só com essa palavra plausível, ela é pouco clara para quem está assistindo. Então, assim, se eu me lembrar do slide anterior, ele falou um vizinho ortográfico plausível. Então, o que ele quer dizer com isso é o vizinho ortográfico que tem uma proximidade semântica, certo? Que é o caso do steak, se eu não me engano. O exemplo. É o steak e snake. São as duas Isso. palavras que são vizinhos ortográficos e que elas cabem nessa sentença. Uhum. Por isso que O que ele plausível. quer dizer com plausível quer dizer que ele é semanticamente, faz sentido no contexto, né? Semanticamente Exatamente. relacionado. Exatamente. Eu imagino que no artigo tá desse jeito, né? Mas eu acho que só para apresentação, para ficar mais claro para o leitor, enfim, para a pessoa que está assistindo, colocar só um vizinho plausível. Porque só plausível pode ser plausível em vários sentidos. Eu acho que não fica muito claro, sabe? Sim. E eu Não, falei tudo isso bem. também porque esses exemplos seus me lembrou muito dos meus próprios estímulos que eu também tinha. Era homógrafo relacionado, homógrafo não relacionado, sem homógrafo relacionado, sem homógrafo não relacionado. Então, isso confunde muito. E aí a gente tem que definir bem direitinho, porque senão fica difícil para a pessoa acompanhar. E como Não, sem dúvida. Só esse comentário. Não, tá certo, porque a gente vai lendo tantas vezes que para nós parece óbvio. Mas no início eu me lembro que esse plausível me causou muita dúvida também. Eu tinha que voltar para ver o que ela estava chamando de plausível. É muito abrangente, né? Acho que precisa ser um pouquinho mais preciso na hora de... plausível não é uma palavra boa, na verdade. Mas aí, vamos ver. Uhum. Alguém mais tem perguntas? Eu tenho uma provocação. Vocês já ouviram sobre técnicas de leitura em velocidade? Chamatriz geralmente aumente velocidade da sua leitura, onde a palavra é apresentada uma atrás da outra, numa velocidade grande, e aparentemente isso faz com que a pessoa devore livros mais rápido. Agora, leitura dinâmica, não é? Não sei, acho que sim. Não, deve ter várias, deve ter várias falando técnicas de leitura dinâmica. Não, então, mas você está falando daquele onde aparece a palavra no centro da tela e só vai mudando a palavra, ou você está falando daquele de ler mais rápido mesmo no livro? A primeira. Ah, tá, não, isso não é leitura dinâmica, tá, é outra coisa. Eu não lembro o nome agora, mas o Darrini fala e tem um artigo mostrando, de revisão, falando que não tem efeito nenhum, que isso é mentira. Gente, a minha avó passou a vida inteira sonhando com esse curso, porque ela sonhava em ler o livro em um dia e ela nunca conseguiu fazer o curso e descobrir que o curso não presta pra nada. O que a revisão mostrou era que assim, a pessoa ela conseguia efetivamente passar os olhos mais rápido, então ela fazia movimentos sacádicos mais rápido, mas o prejuízo na compreensão era tão grande que não valia a pena. Propaganda enganosa, nossa. Que pena que eu não posso mais revelar isso para minha avó, tadinha. Ela lê mais rápido, Morreu né? feliz. O objetivo era ler mais rápido, não entender melhor. É verdade. Mas você cumpriu com o objetivo de ler mais rápido. Leitura dinâmica, não compreensão dinâmica. Faz sentido. Muito bom. Entender que a leitura é uma coisa, né, dona? Hoje, você viu pelo Bolsonaro, ler é uma coisa, interpretar é outra. Porque às vezes você lê, mas não interpreta. Então, para ler rapidamente, tudo bem. Mas você quer interpretar, já é outra coisa. Mas é mesmo, né? Aquela discussão toda da alfabetização e letramento tá toda em volta disso, né? Dessa ideia. Então, essa ideia é super enraizada no Brasil, né? E eu não sei de onde ela surgiu, mas... Oi, tudo bem? Desculpa, eu falei com a minha mãe, perdão. Tá. É que eu tava na discussão e eu esqueci de desligar o microfone. Tudo bem. Mas então, será que é possível fazer leitura sem compreensão, né? Mesmo pensando criança em alfabetização, quando ela decodifica uma palavra,
ela pode não compreender essa palavra, mas se ela tem uma leitura fluente, se ela decodifica corretamente, será que a gente pode impedir a compreensão ocorrer? Né? Isso é super difícil separar os dois processos. E eu fiz essa provocação porque a gente frequentemente vê esses, né, cursos super caros, mas que seduzem e que falam, leia rápido, faz isso ou faz aquilo, e a gente precisa meio que argumentar se é plausível, às vezes até vocês serão perguntados, porque vocês são de neurociências, então isso é verdade, isso funciona. E a Cris falou muito da importância do preview, né? Então a leitura, quando você lê um texto, você não está lendo só aquela palavra, um monte de outros processos estão ocorrendo. E esses estudos, eles mostram que se você eliminar o preview, você reduz em 30% ou até impossibilita uma leitura com compreensão, sabe? Então, acho que essas saídas, né, podem facilitar outras funções cognitivas. De repente, quando o pessoal observa só uma palavra no centro da tela e aquilo vai mudando numa forma dinâmica, talvez isso mantenha melhor foco atencional, mas não leitura, né? Porque o que a gente vê, pelo menos o pessoal que lida com essa questão de alfabetização e letramento, né, em língua inglesa, o que eles falam é isso, né, que o léxico é super importante, que a prática de leitura é super importante, mas é porque você ativa o preview, né? Então, como eles falam, você gasta menos assim, processamento, né, com a leitura da palavra, e aí você consegue ir dando sentido, né, fazendo a integração das palavras, e que é a parte mais importante do texto, na verdade, né? É o sentido do texto, né? Não a palavra em si, mas se a pessoa não conhece, ou não conhece, tem pouca, né, vamos dizer assim, familiaridade com as palavras, ela vai levar mais tempo para ler, e aí, com certeza, vai acabar prejudicando a compreensão geral do texto. E tem outros dois efeitos que acho que vale a pena a gente mencionar na leitura parafovial, que são o crowding, né? Então, traduzir isso talvez como engarrafamento. Então, né, parece que, por exemplo, as fixações em palavras maiores, ou melhor, quando a palavra é mais longa, então o preview parece que ele gera um aumento no tempo da fixação. Como está entrando nessa visão periférica, talvez mais engarrafamento ele causa, né, em palavras feias, mas vocês conseguem meio que visualizar o processo. E o que acontece é que quando a gente adquire leitura, a gente reduz essa área que a gente consegue explorar. Não é o contrário, a gente não aumenta ela, né? Você poderia pensar, quanto o leitor mais experiente, ele deve ampliar essa visão parafovial. Não, parece que ela se reduz na direção da leitura. Então, em línguas como o hebraico, já que se lê da direita para a esquerda, essa redução acontece em direção oposta às línguas ocidentais. E então esse sistema, né, a gente poderia pensar sistema visual e de leitura, ele se adapta ao longo do desenvolvimento às características de leitura. E uma vez, durante a coleta no HC com pessoas com dislexia, uma das voluntárias falou que ela consegue ler melhor quando ela justamente faz isso, né? Quando ela mexe o texto em vez de mexer o olho. Então ela reduz o texto para, por exemplo, né? Você lembra disso? Tinha uma também que falava que ela... Na verdade, eu já escutei de mais de uma mãe nessas ligações da vida aí, mas teve uma no HC que falou que ela lia melhor quando ela usava uma régua opaca que bloqueava o texto em cima ou embaixo. Isso. Então, a gente pode pensar como que esse crowding, esse engarrafamento e visão parafovial, como ela funciona em pessoas, né, com, por exemplo, dislexia. Talvez chegue a atrapalhar. Só alguns pensamentos assim. Hipóteses, né? Isso. Para serem testadas. Mais alguma observação?
eu tenho uma observação que é assim, para quem for interessado nessa questão da manipulação das palavras no preview, ou de tudo quanto é forma possível, naquele livro do Dahini que eu mandei no grupo do WhatsApp, ele tem um capítulo inteiro só falando disso. Qual é o livro dele que você mandou, que eu não me lembro? Reading in the Brain. Ah, tá. Esse Reading in the Brain, tá. Eu tenho ele aqui. Tá. E aí ele explica, e ele faz uma descrição lógica de eu manipulei tal aspecto, mas agora eu quero saber esse aspecto interagindo com Y. Aí ele vai mostrando os estudos que fizeram isso. E aí ele fala de umas 20 manipulações diferentes para esse tipo de caso. Ah, legal. Eu vou ler. Isso é importante porque a gente pensa, bom, é leitura, mas como o Cris falou, na leitura, no mínimo, nós temos 4 fatores que influenciam, né, que é ortografia, fonologia, lexicalidade e estrutura sintática, morfológica, mas tem outros, né? Temos a frequência das palavras, temos a estrutura, então são palavras vogal, consoante, temos a frequência... Ele manipulou até se, por exemplo, a letra ela era parecida quando ela estava capitalizada ou não. Uhum. E, nossa, tinha várias coisas que ele fez legais, assim. Isso, e, por exemplo, em relação às letras, né, então, como você falou, capital, por exemplo, os estudos mostraram que o preview independe do tipo de letra, então, a representação que a gente ativa do preview é inespecífica, ela não tem similaridade, como falar isso, visual precisa, né, então, não é morfologia, é mais realmente ao formato da letra. Como eles falam, é uma identidade abstrata, você isso. consegue abstração, tanto dá o formato, o tamanho, tá? Isso. Então a leitura é super complicada, e agora só uma coisa pessoal, alfabetizando aqui os dois, nossa, como que é complexo, gente, ser alfabetizado, né? Esses detalhes que a gente, como leitores experientes, não percebe mais, mas eles entram no processamento. Que detalhes que você está falando? Então, detalhes relacionados... Todos esses, né? Similaridades fonológicas. Então, similaridade entre f, v, sabe? No nível fonológico. Similaridade ortográfica. Similaridade entre m, n, né? Que são letras que se confundem muito. Semântica da posição. Semântica, isso. Se é uma palavra que é inspirada naquela posição ou não, de uma categoria ou daquele tipo ou não. Eles espelham quando Os meus filhos? Demais, tudo, números, letras, o tempo todo. Sim. A Vitória espelhava número bastante. Isso, e vocês sabem por que isso espelha, né? Eu li isso aí. Quem sabe explicar? Eu vi isso no curso que eu fiz há poucos dias, mas eu não anotei, então eu não... Mas eu juro que eu vi. Eu li por causa da dislexia, mas eu já não lembro mais o porquê. Ai, pessoal! Bom, o que acontece no nível perceptual? Para nós, importa a orientação dos objetos? Ou, por exemplo, se a gente olha um carro de frente e de uma ponte, a gente acha que são 2 objetos diferentes? Como é que é a pergunta? Tá, vou repetir. Isso não ficou confuso, calma aí. Tá, imaginem uma situação seguinte. Vocês estão em cima de uma ponte. Aí embaixo tem uma rua. Tá passando um carro. Você vê esse carro quando ele está longe. Depois você olha para baixo e ele está bem embaixo de você. A imagem que está sendo refletida na sua retina, ela é diferente. Concordam comigo? Sim. Né? Mas para nós, em nível perceptual, a gente ainda percebe e reconhece um carro independente do ângulo, independente da imagem? Sim. Mas é uma discussão que teve naquele grupo que você mandou sabe aquela discussão de neuroimagem e de neurociência e filosofia, o conceito de figura e tal. E aí a gente estava discutindo lá, né, que na realidade a função do sistema visual é reconhecer esse objeto ideal que não representa o objeto real em momento nenhum, mas que ajuda a reconhecer ele. E aí que você tem que reconhecer ele em qualquer posição possível, porque se você fosse fazer
você fosse ter que lembrar de um gato, por exemplo, em todas as posições possíveis, isso seria impossível. Isso. Então, isso se chama invariabilidade perceptual, né? Então, o objeto, não importa o ângulo, ele continua sendo objeto. Agora, quando você fala as letras, isso não é mais válido, né? Porque aí a posição, a orientação, ela é super importante. Ela define a diferença entre um B e D minúsculo. Né? E é isso que provavelmente, principalmente o Deane, ele defende essa ideia de que é por isso acontece espelhamento. Então, se a criança fosse treinada diretamente a reconhecer a orientação, de repente no nível tátil, ela passaria por essa fase mais rápido. Ela vai resolver eventualmente, né? No fim do primeiro ano, no segundo ano, ela deixa de espelhar. Mas é algo que ela aprendeu, né? Como objetos. Até 5, 6 anos ela é ensinada a fazer isso. Então, não reconhecer os objetos em qualquer posição. Aí, quando chega na alfabetização, alguém fala, não pode ir, posição importa. Isso justificaria começar com a escrita cursiva, que tem uma diferença maior entre uma letra e outra, por exemplo? Eu não lembro se essa era a discussão do artigo da Karen também. Eu não sei, eu não sei, não tenho conhecimento dos artigos que discutem isso, sabe, o que é preferível, não sei. Por exemplo, as letras em caixa alta, eu acho que elas têm uma diferenciação boa, assim, mesmo essas que teriam espelhamento quando estão em caixa baixa. Então, talvez por isso começar com as letras dessa forma ajude mesmo, porque tecnicamente todas são diferentes. E a questão da direção, ela não aparece só na orientação das letras, mas ela também aparece na direção da escrita, né? Então não é incomum de criança escrever da direita para a esquerda, ou até inverter toda a palavra, né? Na escrita, sabe? Tipo, faz palíndromo com naturalidade absurda, que você pensa, como é possível? É tão difícil escrever palíndromo, mas... Mas é possibilidade, né? Você leva... A Tereza que vai perceber bastante isso, né? Porque os filhos dela estão aprendendo mandarim, né? Sim. Mais alguma coisa ou vamos para a estatística? Cris, você pode tirar sua apresentação? Deixar de compartilhar? Ok? Saiu? Não, sim. Saiu. Sim. Então tá. Acho que sim. Então. Não, ainda tá apresentando, só tá tela preta. Você minimizou, tem que parar de compartilhar. Espera aí que eu tô achando aqui. Essa reunião que vai ter na terça-feira... Agora foi. Não. Foi. Deixa eu perguntar uma coisinha. Essa reunião da terça-feira, vão discutir esses assuntos mesmo, de leitura e eye tracker e... Isso mesmo. Isso. Vou tentar acordar para acompanhar, então, mas... É 7 da manhã mesmo? É 7 da manhã ou 7 da noite? Da manhã. Ok, Pro. Então eu venho. Posso vir? Lógico, será bem-vinda. Mandem o link no grupo do GEL, que quem tiver interesse, o link, o horário certinho, aí quem puder já... Isso, Cris, por favor, manda também o artigo, porque para essa terça a gente vai discutir um artigo resumão dos estudos do Rainer, que é um grupo que é muito forte, né? Que é 40 anos dos estudos de movimento ocular e leitura. Então é bom. Vai ser bom, preciso ler essas coisas. Acho que já vi alguma coisa desse Rainer. Oi? O que você falou, Bruce, que eu não ouvi? Não, eu acho que eu já li alguma coisa desse Rainer já. Deve ter lido. O nome não é estranho. Ele é uma produção fantástica. Estudou as coisas, né? Bruce, se você não leu nenhum artigo... Não? Eu não fico lendo nome de autor, eu não sou essa pessoa.
Uma Com mensagem certeza. da sua orientadora. Se você não leu nada do Reiner, você não será admitido para defender seu trabalho. Pode deixar, 40 anos, né, pra revisar só. Tá. Gente, eu vou precisar ir. Foi muito bom ficar com vocês, mas eu preciso ir, tá? Tchau. Tchau, Tchau, André. Tá bom, boa Depois aula. eu vejo o André, final. Então, André, Tchau. Beijo pra vocês. Tchau. Eu também vou precisar ir porque eu tô tendo uma prova de PI agora. E aí eu tô... Ih, que gostoso. beleza. Muito bom. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada. Então, uma sugestão. Estamos em poucas pessoas. Vocês querem deixar a estatística para a semana que vem, porque não temos apresentação nenhuma. A gente- gente falar, senão a gente não vai conseguir fazer estatística nunca, porque a apresentação acaba tomando todo o tempo. Foi assim as últimas semanas. Eu tava pensando nisso justamente hoje, quando eu tava atualizando o site mais cedo. Eu pensei, na realidade, em segmentar. Então, tipo, deixar a reunião de sexta-feira só para esses temas relacionados a efetivamente linguagem e, por exemplo, pegar um outro horário separado e mexer só com isso, se for o caso. Só com estatística? Ou só com R, só com estatística, porque Não, senão fica tudo junto. É porque eu tenho várias dúvidas de estatística, agora que eu estou lendo os trabalhos, e aí preciso entender exatamente, né? E eles todos usam esse GLMM aí, então... Ai, eu quero ir pro GLM direto. Então, Não, that's not how it works, you know. não, é que assim, a gente está lendo, então faz mais sentido a discussão, entendeu? Quando eu leio o texto lá do teórico, por mais que tenha um exemplo, ele não, entendeu? Não faz muito, entendeu? Não é muito relevante, mas aí faz, porque eu estou com todas aquelas variáveis na cabeça, eu quero saber o que efetivamente a pessoa está comparando. O tipo de manipulação que ele fez. Né? Exatamente. Então... eu acho que a gente tem que ver a questão, é importante a gente fechar o horário, a duração da nossa reunião, né? Porque assim, não deu tempo. Então, o que a gente vai fazer a respeito? A gente vai abrir um horário, a gente vai estender o horário da reunião, ou a gente vai ter uma reunião extra, porque é ruim a gente falar, a reunião vai do horário X até o horário Y, porque as pessoas se programam para fazer outra coisa depois do horário Y. Aí uma parte fica, uma parte sai, e aí a gente acaba perdendo um pouco a coisa, né? Da minha experiência, eu acho que a gente, pra estender esse horário para fazer estatística, é contraproducente. É maçante. Não dá, né? Ainda porque estatística teria que ser realmente separada, principalmente para nós, né? Que, pelo menos por mim. Eu também acho, porque depois aqui, não sei nada. Já tá meio cansado, só né? isso. A gente hoje, então, que eu preparei isso, eu li estatística lá no início da semana, mas eu já não lembro mais nada, eu tenho que reler, rever, ver o que está sendo, entendeu? Não, a gente pode tentar fazer um outro doodle agora, né? Tipo, de outro dia, outro horário, para ver isso. Eu acho extremamente importante, mas acho assim, a gente tem que pegar um outro dia, a gente senta e faz isso uma horinha, entendeu? Uma hora e pouquinho, que é o quanto a gente aguenta, né? 75 minutos, né? O que é mais ou menos mais. A gente, em aula, eu não de neurociência, eu não sei se isso já foi testado, mas assim, em aula a gente sabe que a aula tem 100 minutos, mas é só 75 no máximo que você consegue a atenção do aluno. A atenção sustentada é isso mesmo. Entendeu? O resto acabou, você pode fazer outra coisa porque não consegue, tá? Então, eu acho que é a mesma coisa. Então, talvez sugestão, a gente poderia fazer talvez que 1 hora mesmo, né? 60 minutos, e só dedicar ao tema de apresentação, discussão de algum artigo de interesse geral. E aí, além disso, abrir um outro horário, eu não sei se vamos chegar num horário em comum, né? Mais um dia, não sei, mas podemos tentar só para estatística. E aí, sendo que a estatística, então, seria feita de uma maneira mais dinâmica, né? Não 3 páginas por semana, mas para a gente dar conta. Não, porque assim, eu tô em casa o dia inteiro. Então, sério? Eu também tô em casa o dia inteiro. Eu poderia não estar, eu poderia estar quebrando a quarentena, certo? Eu poderia ser Bolsominion, me deixa. Desculpe atestar o óbvio, tá? Desculpe fazer o meu desabafo. Não, mas por que eu tô falando isso? Porque foi na quarta ou na quinta, Marina, que eu tirei dúvida contigo?
quarta, eu acho que foi na quarta ou na terça até. Foi um desses dias aí. Algo assim. Então, assim, eu tava trabalhando no computador, de qualquer forma, fazendo outras coisas, mas aí, eu tenho uma dúvida, não sei o quê. Aí a gente entrou na sala, conversou um pouco e resolveu. Então, dá pra fazer uma coisa parecida do tipo, a gente fecha um horário pra fazer a estatística, curto também, coisa de 1 horinha, e aí fica alguém de tutor que entende um pouco mais, sei lá. Eu acho isso uma coisa bem legal. Viu? Eu acho que é uma boa, sim. Eu acho caminho bem bom. Porque aí você está praticando em qualquer horário e você tem quem te tira as dúvidas. Achei bem legal isso. Ser um mentor da turma num determinado horário. Não, eu não sou essa pessoa para estatística, já vou dizer de antemão. Programação posso até ajudar, mas estatística não dá. Não Bruce, você pode parar a gravação? Posso. Peraí, deixa eu ver como faz. Deixa eu ver como faz. Bom, ainda bem que isso aqui na reunião lá. Que para a gravação. Né? Eita, rapaz. Eu não sei como para a gravação. Tudo bem. Então tá bom, vamos fazer tudo. Eu só, em nome das mães, peço que seja um horário plausível. Claro. Né? Olha, ela tem que preferir esses horários cedo, entendeu? Se vocês não têm problemas para levantar cedo, acordar, né? Nossa, Brenda. Eu tô acordado desde as 7, contra a minha vontade. Eu tô tipo indo dormir às 7, mas tudo bem. Não, eu consigo. Não, mas assim, até um horário que seja assim, 7, 8 horas, porque depois as mães, entendeu? Pegam no ofício. E aí... Não, eu acho que, Cris, pode ser também, assim, também. Depois do almoço, ou de repente à noite também, a Teresa conseguiria participar. Legal, então se tem outros horários que você pode, melhor, porque a gente Teresa tá 11 horas de diferença, então 1 hora a menos, sempre inversa, né? Então agora eu acho que é melhor cedo, então, porque assim ela pega no início da noite dela porque se a gente for fazer à noite, todo mundo teria que vir muito tarde. Isso. Aí, nem todo mundo consegue estudar estatística 10, 11 horas da noite. Eu não consigo, com certeza. Então, verdade. Pra mim, ela esgota loguinho. Entendeu? Gente, só uma observação não relacionada, mas assim, minha mãe tá dando aulas de Pilates. Legal. Pelo Google Meet, a prefeitura, as bibliotecas contrataram ela para dar aula à distância, então se vocês quiserem eu mando o link para vocês fazerem aula de Pilates com ela. Por favor, serão ótimo. Para relaxar um pouco antes da estatística. O pessoal briga aqui em casa que eu aproveitei a pandemia para lá pegar a academia e e aí eu só vejo a roupa não fechando. Gente, eu vou ter que sair. Então, um beijo, Cris, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada. E aí, pelo grupo, a gente marcou o horário, tá bom? Eu vou mandar o Dudu lá. Então, tá bom, gente. Então, um abraço. Eu também vou indo, porque eu também agora tenho outra reunião. Às 3. Vou almoçar. Tchau, gente. A gente fica esperando aí o Dudu pra gente conversar. Tchau, pessoal. Tchau. Ai, Bruce, virou sua responsa agora. Qual responsa? Fazer o Dudu e tutoriar a gente. Não, tutoria do R. Eu tava encabeçando isso faz tempo. É só continuar. Você tá fazendo um bom trabalho, Bruce. Obrigado pela parte que me toca. Gente, eu também tenho que ir, tá? Beijos. Beijo, tchau. Beijo pro pequenino aí também. Pode deixar. Ô, Bruce, eu vou tentar arrumar meu... Tchau, pessoal. Eu tava aqui ouvindo, mas de fundo. Sei. Eu vou tentar arrumar meu R hoje. Qualquer coisa eu vou te chamar, tá bom? Beleza, pode deixar. Aí você só me dá um toque que aí eu abro o R aqui bonitinho, pá. Tá bom. Beijos, bye. Beijos.